Voltamos, depois daquele cafezinho revigorante, vamos lá para a segunda parte de teoria de psicologia evolucionista, teoria e prática, e explorando um pouquinho mais a fundo, fazendo algumas proposições a partir desse nosso passado ancestral, desses módulos mentais, dessa pirâmide revisitada de Maslow, para a gente pensar em situações de consumo. A primeira coisa que a gente tem que é importante a gente ter em mente é que todos nós sinalizamos o tempo inteiro. Né? Então nós somos estações emissoras de sinais, e claro, assim como nós somos estações emissoras de sinais, nós somos estações receptoras de sinais também. Né? E nós sinalizamos com as coisas que a gente veste, com as coisas que a gente usa, com o vocabulário que a gente emprega, né, com os produtos que a gente tem. E quando a gente fala em produtos, já tem produtos de uso público e uso privado. Então pensem sim, em produtos de uso público e uso privado. Então o seu carro, a sua roupa, então, o seu relógio, a sua caneta, a sua bolsa, são produtos de uso público. Agora o seu lençol, a sua louça do banheiro, são produtos de uso privado. Então a gente usa mais os produtos de uso público para sinalização do que os produtos de uso privado. Então, dentro de uma casa, então a gente pode ter... Então, quantas vezes a gente vê aquele carro super equipado, super bonito, né? Modelo último tipo, que é o consumo público, né? O uso público daquele bem, e a pessoa mora em condições, não vou dizer precárias, mas em condições desfavoráveis. Ou seja, o carro pode ser um instrumento de sinalização. Mas Léo, pode ser o trabalho da pessoa? Sim, claro que pode. As pessoas podem sentir prazer em dirigir? Claro que pode. Eu tenho um amigo e que ele adora carro. Ele adora carro e adora carro bom. É com quem eu trabalho em pesquisa de mercado. E a gente é uma empresa pequena, tem clientes grandes. Normalmente nós vamos aos clientes. E ele sempre teve bons carros. Agora tem um carro chinês, cheio de... Você abre a porta, fica o nome do carro no chão, em luzinha, cheio de parafernália. Ele adora. E ele quis me dizer que carro era para ele um instrumento de locomoção. Um instrumento para ir e vir, né? Um meio de te levar do ponto A para o ponto B. Eu cheguei, Cláudio, não tem problema nenhum não ser. Sim, o carro te leva do ponto A para o ponto B. Mas se o carro fosse só uma coisa utilitária para todo mundo, levar do ponto A para o ponto B com a maior eficiência possível, o menor custo, todo mundo ia ter o carro zero, o carro pé de boi, o carro mais barato. Ninguém usaria o carro, ninguém compraria os carros mais caros. Então o carro pode ter outro significado. Então você pode gostar do conforto, da qualidade e sinalizar para os outros, mesmo que não conscientemente, que aquele carro, sinalizar um certo nível de status por meio daquele carro, sinalizar até que faz parte de algum grupo por meio daquele carro. Né? Então a gente sinaliza tudo. Né? E tem estudos muito interessantes. Por exemplo, eu gosto muito de canetas. Tá? Isso aqui não é uma Parker 51, mas ela é, na verdade, uma cópia da Parker 51. Eu tenho o Parker 51, tenho canetas boas. E tem estudos de que uma caneta cara colocada numa mesa de negociação, né, faz com que a outra pessoa veja mais poder em quem está negociando. Tá? Então,
Em comportamento se estuda de tudo, né? Psicólogos sociais estudam de tudo, pessoal que estuda o comportamento do consumidor estuda de tudo, né? E essa sinalização ela só funciona se o outro compreender, tá? Agora, e para quem que a gente sinaliza, né? A gente sinaliza, né, para fazer parte, a gente sinaliza para não fazer parte. Você lembra que toda escolha é um trade-off? Toda escolha é uma desescolha, é uma não escolha. A partir do momento que a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outra. A partir do momento que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão da outra coisa. Então, a partir do momento que a gente sinaliza para um grupo, a gente está sinalizando para outro, muito provavelmente de forma contrária, né? A gente está sinalizando que faz parte de um grupo, de uma tribo, a gente está sinalizando que não faz parte de outro grupo, outra tribo, né? A gente sinaliza para se destacar ou para não se destacar, né? Se lembra quando a gente estava falando da atração de parceiros? Lá vem o Léo com o módulo de atração de parceiros de novo. Sim, lá venho eu com esse módulo de novo, tá? Então, mas a gente usava mensagens de destaque, de diferenciação. Então, num módulo também de status, uma mensagem pode ser de destaque, para se destacar perante o grupo, em outras, para não se destacar, para ser igual ao grupo, tá? Então, tudo que das nossas sinalizações, dessa nossa emissão, vai ser com função em função, quero dizer, do módulo que está sendo empregado, do módulo mental que está sendo ativado, ok? E aí, um enigma para vocês, de uma sinalização. O enigma da mala de viagem branca. Então, pensem numa mala dessas de rodinha branca, né? Se lembram, vamos lá, Darwin, de contribuição para a sobrevivência, né? Então, uma mala branca, qual é a contribuição da cor da mala branca para a sobrevivência, se malas sobrevivessem, para a sobrevivência da mala branca? O que acontece? Vocês já passaram por aeroportos. O que acontece se você como é o tratamento dispensado às malas no aeroporto? Primeiro, coloca naquela esteira, a mala não vai em pezinha na esteira, vai deitar, depois vai daquilo para outra esteira, depois vai para um caminhãozinho, para um trator que leva até o avião, é jogado para dentro do avião, depois jogado de volta pro tratorzinho, que vai para a esteira até chegar na sua mão, eventualmente até trocam a etiqueta da sua mala, né? Então, o que é incrível, mas acontece, né? Então, qual é, na visão de vocês, a contribuição da cor para a sobrevivência da mala, da cor branca? Vocês concordam que é uma contribuição negativa? A mala vai ficar imunda, né? Então, quem que está sinalizando algo com uma mala branca? Eu estou sinalizando que eu vou descartar minha mala a cada viagem? Quem compreende o sinal dessa mala branca? Muito provavelmente nem vocês, nem eu estamos compreendendo. Se a gente vai ficar assim no aeroporto, nossa, por que essa pessoa está pensando com essa mala branca? Eu quero ver quando essa mala chegar do outro lado do mundo, como ela vai estar. Ou do outro lado do mundo, ou numa ponte aérea, ela vai chegar igualmente suja, né? Quais módulos mentais podem estar ativados? O que essa pessoa está querendo dizer? Poxa, mas Léo, a gente vai ficar pensando em módulos mentais, em tudo que a gente vê? Não necessariamente, mas é um exercício. E o que eu estou querendo é que vocês façam esses exercícios, né? Porque a partir desses exercícios vocês vão poder pensar também nos produtos e serviços que vocês estão ofertando, tá? Então vamos lá. Para nós, não faz sentido,
né? Aparentemente não faz sentido alguém ter uma mala branca, que a mala branca não tem a cor branca, não tem nenhuma contribuição para a manutenção da mala, né? Para a mala, ou seja, em cada parada tem que ficar limpando a mala, né? Seria melhor uma cor escura e tudo, que sujasse menos, concordam? Mas existe uma sinalização. Existe uma sinalização de quem tem uma mala branca. Aliás, e a mala é sem logo, tá? Quem tem uma mala branca está sinalizando que tem um jatinho, que ela voa num avião particular. E quem é que entende essa sinalização? Só quem sabe que aquela mala branca é de uma marca bastante cara e que pessoas muito abastadas têm, e elas são tão abastadas para terem uma mala branca que elas têm, ou alugam ou viajam de jatinho, ou seja, que aquela mala branca não é um desperdício, não é algo que vai estragar ao longo do caminho. Ela vai sair do ponto A para o ponto B, do aeroporto A para o aeroporto B, e vai chegar bonitinha no destino. Agora, essa sinalização não é para todo mundo. Vocês viram, nós não compreendemos, mas outras pessoas compreenderiam. Eu não sei se vocês viram uma série fantástica chamada Succession na HBO. Tem todas as temporadas. Não é publi, tá? Mas é uma série que tem milionários que vão de milionários de uma cadeia de comunicação, e a partir dos personagens, das roupas dos personagens, apareceu um conceito de moda que é muito parecido com esse da mala branca, que se chama Silent Luxury, o luxo silencioso. Ou seja, a gente vê os personagens, eu me lembro, falando com a minha esposa, Lu, olha só o boné desse cara. Era um boné com caimento perfeito, não tinha um logo, não tinha ninguém sabia a marca daquele boné. E a gente via as roupas que as pessoas usavam, eram roupas muito bonitas, aparentemente simples, mas era de uma simplicidade elegante, e nada que a gente, simples mortais não milionários, conseguíssemos identificar como, poxa, isso aqui é um produto da empresa tal. E nesse Silent, então, quem conseguia identificar esses produtos? Pessoas que têm dinheiro para comprar um boné se eu não me engano, $1.200. Um boné de $1.200. Tá? Não tem nenhum logo dizendo em neon isso aqui custou $1.200. Mesmo porque eles não estão sinalizando para vocês ou para mim. Eles estão sinalizando entre eles. Tá? Então não estão nem aí para nós. E olha, as roupas eram bem bonitas. O boné era incrível, mas $1.200 eu vou ter que dar aula durante 55 anos seguidos para poder comprar. É bem fora do orçamento. Tá? Então fiquem espertas, atentas ao Silent Luxury, porque são sinalizações para grupos específicos. Tá? Quem gosta de sociologia tem muito a ver com Bourdieu, com o hábitos, né? Pessoa uma diferenciação do hábitos daqueles que estão habituados àqueles produtos, aqueles serviços, aquelas coisas, com os que não estão habituados e que muitas vezes não sabem como lidar não lidam com a riqueza da mesma maneira com quem está habituado. Então tem as discussões sociológicas também bastante legais. Né? E continuando aí nas nossas sinalizações, tem uma coisa muito legal que existem produtos que realçam na sinalização as nossas aptidões reprodutivas.
né? Tá? Mas o que são produtos que realçam? O perfume que eu usei. Se lembra da propaganda do Axe, né? Então, propaganda do Axe lá atrás, que eu não sei, né? Acho que era quase uma propaganda enganosa, né? Que se botava o Axe, todo mundo ficava em volta de você. O Axe era um desodorante masculino e as meninas ficavam em volta do... Eu acho que era over, né? Mas era um produto que realçava uma aptidão, ou falseava uma aptidão, né? O cara era bem feinho e com Axe ele ficava atraente, né? Então, que tem categorias de produtos que realçam ou falseiam essas nossas aptidões reprodutivas, né? Então, o batom, a maquiagem, as cirurgias estéticas, tanto para homem, para mulheres, independentemente, né? Perfume para homens, para mulheres, né? O automóvel, né? Muitas vezes a ginástica que a gente faz, a gente realça a nossa aptidão reprodutiva. A gente realça a nossa aptidão no sentido de somos provedores de boa carga genética. Uma pode realçar ou pode somente falsear, né? Então, uma pessoa maquiada pode ser bastante diferente da não maquiada, né? Uma pessoa cheia de intervenções cirúrgicas, ela pode parecer mais jovem e não ser tão jovem. Ou seja, está de uma maneira falseando. Segundo a teoria, é uma maneira de se colocar em evidência, de se colocar com mais valor no mercado reprodutivo, no mercado de atração de parceiros, tá? E aí o Richard Dawkins, que é um biólogo bastante conhecido, bastante polêmico também, principalmente por toda a discussão que ele faz em relação à religião, que não é nosso tema, mas ele tem conceitos muito pertinentes e muito válidos. Um é do gene egoísta, que nós somos replicadores de genes, né? Então, nós somos instrumentos para que os nossos genes sejam passados para frente, e aí a seleção natural faz muito sentido. E ele também é o cara que formulou os memes, que os memes se reproduzem, são selecionados tal qual os genes pelo ambiente. E ele cunhou também que esses produtos que falseiam ou realçam nossas aptidões são como fenótipos estendidos. O que é fenótipo? O fenótipo é a expressão de um gene, né? Então, a gente tem lá os genes e o fenótipo é a expressão. Então, a gente pode usar produtos como se fosse uma extensão dos nossos genes, né, como um fenótipo estendido. E aí, quando a gente pensa naquele termo pavonear, né, significa que a gente está exagerando, que a gente está realçando, eventualmente falseando as nossas aptidões para chamar a atenção do outro. Não necessariamente só no mercado ou só em situações de flerte, de paquera, de conquista, de atração de parceiros, mas também de status, pertencimento, né, e diferenciação, pertencimento a um grupo, diferenciação perante outro grupo, tá? Então, nisso, a gente tem uma proposição que dá para testar, gente, né? Que a intenção de compra de produtos relacionados à aparência é alterada para homens está escrito alaterada, desculpa, gente, paciência, depois eu corrijo. Alterada pela presença feminina para homens ou masculina para mulheres. Ou seja,
a presença de pessoas do sexo oposto ou de gêneros complementares ao nosso, né, vai fazer com que a gente tenha maior disposição, maior propensão a escolher produtos relacionados à aparência. Então eu posso comprar mais, né, na presença de meninas, e meninas podem comprar mais na presença de meninos. Tá? Continuando, essa atração de parceiros, ela tem muito a ver com a exibição conspícua, né, com a sinalização custosa, que vem lá de novo, vem lá de Darwin e depois de Zahavi, né, da sinalização custosa, da cauda do pavão, as características dos passarinhos coloridos, coisas que não contribuíam para a sobrevivência, mas que contribuíam para a reprodução e que eram... E essa sinalização era custosa, por quê? Porque o investimento da fêmea na prole, no cuidado da prole, era muito maior do que o investimento do macho. Então era o macho que tinha que mostrar, pavonear, se exibir para atrair as fêmeas. Tá bom? Então, o que a gente tem? Se lembra da novelinha que a gente falou? Um priming, então pode ser o capítulo da novela de flerte, paquera, pode aumenta a intenção de compra de produtos de luxo e a intenção de pagar mais. Pagar mais é como um risco, é perder dinheiro. Produto de luxo é exibição custosa, pagar mais é exibição custosa. Ou seja, uma situação em que as pessoas entram na vibe, na onda de flerte, de paquera, de atração de parceiros, etc., pode fazer com que elas aumentem a propensão a pagar mais ou a comprar produtos de luxo. Produtos de luxo que são, como a gente já viu, diferenciadores. Então, se diferenciar por meio de produtos de luxo. Então, pensem aí nas propagandas de vocês. Tá? Aí fica a pergunta. Né? Uma pergunta que não quer calar, para vocês pensarem uns segundinhos. Priming de flerte, paquera, aumenta a intenção de compra de produtos de luxo falsificados? Esqueçam qualquer questão ética a respeito disso. Tá? Só pensem, será que assim, eu estou pensando, estou vendo lá, entrei no clima de uma situação romântica de curto prazo, de paquera, etc. Seja você menino, menina, seja qualquer gênero, uma situação de flerte, aumentaria a sua propensão, esquecendo, de novo, qualquer questão ética envolvida de luxo de produtos de luxo falsificados? Sim ou não? Sim. Yes. Tá? Por quê? Não é todo mundo... Se lembra que a gente sinaliza e não é todo mundo que vai perceber o sinal? Muitas pessoas podem perceber um produto de luxo falsificado como um produto. Se eu não dissesse que eu comprei de propósito, né, essa Parker 51, que não é Parker, se eu não dissesse que ela não é a Parker 51, nem vocês, nem o Ricardo que está me assistindo aqui e está gravando as aulas iam saber que não era uma Parker 51. Tá? Por quê? Eu poderia, um produto de luxo falsificado, mas a sinalização é igual para grupos que não conhecem, para pessoas que não conhecem. Então, a gente sinaliza para quem nos interessa. Quem não nos interessa não vai saber do que se trata. Então, sim, a mesma coisa que vale para produtos de luxo, vale para produtos de luxo de falsificados. Uma vez, quando eu estava no mestrado, a minha orientadora, ela conhece muito de produtos de luxo. Né? E a gente tem um artigo publicado sobre propensão à compra de produtos falsificados, está bem publicado, etc.
E eu fui fazer um seminário, muito comum, mestrado, doutorado, a gente faz seminários, eu adoro seminários, eu uso seminários nas minhas aulas, que a gente vai pegar os artigos e vai apresentar aqueles artigos. Então, sou muito adepto de seminários. Eu tinha viajado uns anos antes para Hong Kong, e tinha em Hong Kong um lugar chamado Stanley Market, que você achava tudo falsificado. Então eu tinha gravata falsificada, cinto falsificado, eu tinha uma coleção de falsificados, né, de marcas boas, e eram bons falsificados. Tinha inclusive um em Rolex, que eu me lembro, em Hong Kong, me levaram para umas vielas, perguntaram que eu queria comprar relógio, me levaram nas vielas, numa lojinha escondida, e eram em Rolex, não Rolex, e o cara dizia que era o motor do Seiko. Eu fui dar aula, fazer o meu seminário todo fantasiado de produtos falsificados. Para vocês verem como tem gravata que já falsificada que já tem mais de 10 anos, o meu cinto ainda existe, o Rolex eu não uso porque eu tenho medo que algum ladrão incompetente confunda meu Rolex com Rolex. Porque o ladrão que sabe que é Rolex deveria entender que aquilo ali é uma falsificação, mas eu tenho medo, então ele só ficou com uma lembrança de um produto falsificado. Tá? Então eu disse que era falsificado, lógico, na aula. Mas aconteceu comigo, isso é verdade, aconteceu comigo, um enigma, mais um enigma, o enigma da bolsa Louis Vuitton. Estava eu no supermercado, Pão de Açúcar, também não é publi, mas é perto de mim, é onde eu sempre vou, né? E tinha uma moça na minha frente com uma bolsa Louis Vuitton. Eu estava no mestrado, eu estava pensando, poxa, será que é falsificada ou será que é genuína? Eu não tenho capacidade, assim como eu não tenho capacidade de saber se um vinho você saber todas aquelas notas dos vinhos, eu não tenho capacidade de identificar se uma bolsa Louis Vuitton é falsificada ou não. E eu então não vou ficar analisando a moça, se ela tem cara de que pode ter uma bolsa Louis Vuitton ou não. E eu fiquei, poxa, será que é? Eu não vou perguntar também. Sabem como eu descobri, eu matei a charada? Ela tinha comprado frango. Botou o frango na sacolinha. Quando ela colocou a sacolinha de frango dentro da bolsa Louis Vuitton, eu não tive dúvida. Era uma bolsa falsificada. Ninguém guardaria uma sacolinha de frango dentro de uma bolsa, sei lá, de $5.000 ou sei lá quantos $1.000. Concordam? Então eu consegui decifrar o enigma graças ao comportamento, ou seja, nem para ela aquilo valia tanto, devia ser uma bolsa falsificada que não foi assim tão custosa, porque era quase uma dessas sacolinhas de descartáveis ou reutilizáveis que a gente leva para o supermercado. Era uma bolsa Louis Vuitton falsificada, claro, fazendo às vezes de uma sacolinha retornável. Tá? E um outro enigma, também comigo. Você vê, gente, a gente pensar nas coisas a partir quando a gente vai vendo e buscar explicações nos ajuda depois a pensar nos nossos produtos, nos nossos serviços, como a gente vai ofertar, como as pessoas sinalizam. Eu estava numa festa de criança da minha sobrinha em Alphaville e um cara amigo do meu irmão vocês não vão ver meu cinto é normal, não tem fivela nenhum, veio cumprimentar, veio se apresentado, ele com a camisa para dentro da calça, ostentando um cinto com um cinto LV, que não era Leonardo Wills, infelizmente, né, mas com uma fivela desse tamanho, muito maior do que essa fivela. É claro que ele estava sinalizando, né? Se vocês pensarem no luxury, silent luxury, vocês vão ver que cada vez mais as marcas de luxo só estão usando logos menores, etc. Coisas que as pessoas que são usuárias dela conseguem entender, né?
e não estão nem aí se nós vamos decifrar ou não. Não, mas esse cara queria mostrar que ele tinha um cinto Louis Vuitton. Pergunta, ele estava sinalizando para todo mundo, né? Ele precisava sinalizar para todo mundo. Chegando uma análise de novo de Bourdieu, lá do hábitos, não era uma pessoa que tinha o hábito de usar marcas de luxo. Era uma pessoa que queria ostentar. Não era atração, seleção de parceiros, mesmo porque ele não fazia meu tipo, nem eu o dele, eu acredito, tá? Eu acho simplesmente que era mostrar eu tenho dinheiro para comprar um cinto Louis Vuitton. As pessoas, então, e ostensivamente com só a parte da frente da camisa na frente da calça. As pessoas, os grupos que com mais abastados e tudo, que teriam o hábito de usar essas marcas de luxo, muito provavelmente chamariam aquele sujeito de novo rico, né? Ou seja, e até tem uma chamada hoje, né? Hoje eu não sei que dia é hoje para vocês, tá? Mas para mim é dia 4. Então, na Folha de São Paulo, dia 4, tem uma chamada sobre Silent Luxury, que é bastante legal para vocês lerem. Tá? Então, matei mais um enigma a partir da psicologia evolucionista. Tá? Agora, vamos ver mais algumas sinalizações, né? A gente tem reputação. Né? Reputação é uma sinalização de status para um grupo, uma sinalização de confiabilidade, de conformidade com as práticas de um grupo. A gente quer fazer parte dos grupos, a gente faz parte de muitas tribos e a gente se comporta de maneira diferente em tribos diferentes. Tá? Lindo artigo, também do Vladas Grisevicius, Going Green to be Seen. Né? As pessoas tendiam a comprar produtos alternativa orgânica quando estavam sendo observadas por outras pessoas. E não orgânicos quando não estavam sendo. O que é isso? Reputação. Eu sou pessoa que compra orgânico. Eu quero ter reputação de alguém que compra produto orgânico. Gente, se a gente for esperar que todo mundo seja antenado para comprar produtos orgânicos ou adotar comportamentos pró-ambientais, a gente vai morrer todo mundo abraçado. Então é melhor a gente usar as técnicas de persuasão para que as pessoas adotem comportamentos adequados ao meio ambiente. Então, as pessoas serem observadas, elas compram mais produtos orgânicos. Tem o experimento da caixinha do café num escritório, que é clássico. Então era uma caixinha do café, as pessoas pegavam café com leite e pagavam com uma moedinha, né? E fizeram. O psicólogo faz esses experimentos malucos. Foram mensurando ao longo do tempo, mudaram atrás da caixinha da cafeteira o quadro que tinha, né? Então, uma hora eram flores, outra hora eram os olhos, etc. e tal, né? E depois, a cada mudança do quadro, do pôster, eles contavam quantos cafés e qual foi o custo médio, a média que pagaram pelo café com leite. Gente, quando tinham os olhos assim, de olhos de observação, eram quando as pessoas pagavam mais pelo café. Se vocês olharem as flores, as pessoas pagam pouco. Sempre que tem olho, as pessoas pagam mais. Mas quando tem os olhos de observação, sorria, você está sendo filmado, é quando as pessoas pagavam mais. Então, a gente quer ter reputação de bom pagador até perante um pôster. Tá? Então, que disso a gente tem hipóteses também, proposições que status e reputação aumentam a conformidade em relação ao grupo, a gente quer ser igual a todo mundo, e pegando em um lado da psicologia, de um traço, ou de uma que também pode ser alterado pelo contexto, a gente tem um traço que a gente é mais promotor de busca por novidades, ou mais preventivo, busca de segurança, mas isso pode ser alterado pelo contexto. Mas pensar
em reputação estimula a pessoa a ser mais preventiva, não se arriscar. Então, se a gente tem situações de reputação, a gente pode ressaltar conformidade e pode ressaltar segurança, tá? Então, que tipo de mensagem você usaria para ofertar um produto que realça o status e a reputação? Uma mensagem de conformidade, mostrando pessoas de um grupo se reconhecendo como iguais, ou de diferenciação? Sim, uma de conformidade, que somos todos iguais, eu faço parte desse grupo, os grupos são iguais, as pessoas são iguais, né? E aí fica uma provocação. Qual é o possível efeito de mensagens evocando comportamentos socialmente desejáveis para que jovens evitem dirigir após o consumo de bebida alcoólica? Isso é uma praga, né? Pensando aí, 5, 4, 3, 2, 1. O que vocês acham? Não, a nossa amiga diria que pode ter um efeito contrário. Pensem nisso. Jovens podem estar em busca de parceiros, de relações de curto prazo, não querendo ser iguais a todo mundo. Então, quando a gente evoca conformidade social, ser igual a todo mundo, que todo mundo dirige sem beber, para essas pessoas ela pode estar tendo o efeito contrário. Eu não quero ser todo mundo. Além do mais, eles podem achar, ou só achar, lógico, que é uma bobagem, que estão se diferenciando pela coragem. Então, mesmo as iniciativas mais importantes como essas iniciativas de saúde pública, de cuidado público, de políticas públicas, podem ser impactadas pelo módulo que está sendo ativado, tá? Então, no próximo encontro, a gente vai se aprofundar nos módulos relacionados a grupo. Vai falar de reciprocidade, de altruísmo recíproco, de formação de grupos, tá? Então, a gente se vê mais para frente com o nosso quarto encontro.